Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é um programa de volta à palavra, um programa do Ministério Apostólico de Volta à Palavra, um programa que foi feito para a edificação do corpo de Cristo, um programa que se preocupa com a igreja, que se preocupa em ministrar uma palavra pura, uma palavra verdadeira, uma palavra sobretudo bíblica. Haja vista que a Bíblia Sagrada é o único fundamento seguro sobre o qual nós devemos edificar a nossa vida cristã. A partir do momento que o cristão ignora a Escritura, ou pelo menos ignora o ensinamento claro da Escritura, para seguir tradições de homens, para seguir os achismos humanos, os sofismas desse século, ele certamente estará num pântano e sujeito a toda sorte de enganos, a toda sorte de engodo que tem surgido nesses últimos dias. Vivemos num tempo de muita treva espiritual e mais do que nunca os cristãos, aqueles que verdadeiramente querem conhecer a Deus, precisam voltar o seu olhar para a Bíblia Sagrada, fazer uma leitura da Bíblia, uma releitura da Escritura, rever conceitos, rever doutrinas, rever práticas cristãs, a fim de garantir então que o nosso viver e o nosso proceder, o nosso andar diário esteja de fato de acordo com a Escritura. É por isso que nós, o Ministério Apostólico de Volta à Palavra, estamos oferecendo gratuitamente a todos vocês que desejam conhecer melhor ao Senhor e a sua palavra, uma conferência. Será a 7ª conferência bíblica do Ministério Apostólico de Volta à Palavra. Você e a sua família são os nossos convidados a participarem conosco no mês que vem, no mês de agosto, nos dias 19, 20 e 21. Serão 3 dias de profundas reflexões sobre um tema de extrema importância: o pleno Evangelho de Deus, uma perspectiva hermenêutica de Romanos. Nesta conferência, queridos, nós vamos voltar o nosso olhar para a Epístola de Paulo aos Romanos, com o fim de discernir qual é o coração do Evangelho, a essência do Evangelho, a verdade do Evangelho, como o próprio apóstolo Paulo já abre esta epístola no capítulo 1, versículo 1, dizendo que este Evangelho, do qual ele é o responsável, que ele traz sobre os ombros, que ele foi incumbido de ministrar, ele diz que este é o Evangelho de Deus. Lembrando que não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho deste século, não é o evangelho gnóstico, não é o evangelho A, B ou C, como diz a Bíblia, que nos últimos dias haveria de haver muitos evangelhos, falsos evangelhos, pseudos evangelhos. Não, Romanos traz uma perspectiva do evangelho, de um evangelho aplicado, um evangelho explicado, como que Deus planejou e projetou a sua salvação, não somente a salvação das labaredas do fogo do inferno para o céu, mas a plena salvação mediante um pleno evangelho, a salvação do homem no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Então, nos dias 19, 20 e 21, nós nos reuniremos para então ter essas reflexões, receber essas ministrações que serão gratuitas. Você não pagará nada, nem pela entrada, nem pela saída, nem pela palavra, nem pelas bênçãos, nem por nada, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus nos ensina, o próprio Jesus declarou: de graça recebestes, de graça dai.
Esse negócio de vender bênção, de vender palavra, de vender conferência, de vender culto, isso certamente e com toda a certeza faz parte do falso evangelho espúrio daqueles que comercializam a palavra de Deus. Vocês poderão vir gratuitamente e serem ministrados por uma forte chuva, por uma forte unção de Deus, mediante a sua palavra, que certamente vai abrir os nossos olhos espirituais, vai certamente nos direcionar num caminho seguro da verdadeira prática da palavra de Deus. Anote aí na sua agenda, dias 19, 20 e 21 do mês de agosto. Dia 19, sexta-feira à noite, às 19h30, e então no sábado, dia 20 de agosto, pela manhã, às 9 horas, à noite, às 19h30, e no domingo, portanto, o encerramento pela manhã, no dia 21 de agosto, às 9 horas da manhã. Vocês terão maiores informações no nosso site www.devoltaapalavra.com. Nós aguardamos por todos vocês nessa rica conferência em que o Senhor vai nos enriquecer ainda mais com a sua palavra. E hoje nós queremos então convidá-los a pegarem suas Bíblias e a nos acompanharem em mais uma ministração da palavra de Deus, baseada aqui no Evangelho de João, baseada no tema geral, falando sobre a visão a respeito de Cristo aqui no Evangelho de João. Qual é a perspectiva de João? Como que João vê a Cristo? E então nos fala da sua pessoa, da sua obra e sobretudo da sua mensagem. João Evangelho, capítulo 19, vamos ler os versículos 17, 18 e 19, que nos dizem assim: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, Jesus, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Queridos, nós estamos agora exatamente aqui no ponto da escritura do Evangelho de João, em que fala-nos a respeito da morte de Jesus Cristo, a morte de cruz, sobre a mensagem da cruz. E é muito importante tratar desta mensagem nos dias de hoje, porque existe algo semelhante nos dias de hoje para os dias em que Jesus Cristo morreu crucificado. Isso porque, se nós lermos a partir do capítulo 14 dessa epístola, nós vamos verificar que os judeus, os discípulos de Cristo sobretudo, eles tinham uma expectativa no coração em relação a Jesus Cristo. Eles pensavam, e isso baseado em algumas profecias do Antigo Testamento, que sendo Jesus o Messias, sendo Jesus o Cristo de Deus, então ele haveria de instaurar sobre a terra o reino de Davi, o reino messiânico. Ele iria se assentar no trono de Davi e trazer o governo, e trazer salvação aos judeus, e trazer livramento de todos os seus inimigos. Os judeus que nasceram já no cativeiro egípcio e depois foram para o cativeiro babilônico e sofreram tanto, com tantas opressões dos seus inimigos, tinham, portanto, no coração esse desejo, esse desespero, essa expectativa de que, sendo Jesus o Messias, ele haveria de instaurar um reino de poder e de glória naquele tempo. Quando então Jesus Cristo declarou ser necessário que o Filho de Deus fosse morto, fosse cuspido, fosse insultado, fosse escarnecido, isso caiu sobre o coração dos discípulos como um balde de água fria, ali como que destruindo todas as suas esperanças. Eles não podiam entender um grande mistério. É o que o próprio Jesus diz em Mateus, no capítulo 13, que é o mistério do reino dos céus. Que mistério é esse? O mistério de que antes de que o Messias viesse em glória
era necessário que ele viesse em humilhação. Eles não entenderam, por exemplo, a grande profecia de Isaías 53, que narra o servo sofredor, o Messias de Deus, que viria para ser humilhado como um cordeiro mudo, para ser morto na cruz do Calvário, sofrendo uma morte substitutiva, não uma morte de um pecador, porque ele não tinha pecado. Cristo sofreria na cruz do Calvário a morte, não porque ele fosse um transgressor, não, mas ele veio do céu, o Verbo se fez carne, o Deus unigênito se fez carne, habitou entre os homens com a decisão, com o firme propósito de sofrer pelo homem, pelos eleitos de Deus, uma morte substitutiva no lugar do pecador, a fim de dar a ele, então, plena salvação. Mas os judeus não podiam entender isso. Eles deixaram de entender o grande mistério de que antes de que Jesus Cristo viesse no seu reino em glória, era necessário que ele viesse em dor, em sofrimento, em morte, em humilhação. E então, quando Jesus Cristo vai à cruz do Calvário, logo os judeus o prenderam e aí começaram a escarnecer dele, a zombar dele e disseram assim: se ele é rei, então ele terá de ter um manto de rei. Colocaram um manto, mas não era um manto de realeza, como quem reconhece a Cristo como sendo o rei. Não, era um manto de escárnio, de zombaria. Colocaram na sua mão um caniço, colocaram na sua mão ali uma vara, como se fosse um cetro, e disseram: se ele é rei, então o rei tem que ter uma coroa. E a Bíblia diz que então cravaram-lhe na fronte uma coroa de espinhos, espinhos esses que entraram na fronte do Senhor, e ali ele começou um intenso sofrimento, não somente da parte dos homens, mas uma luta travada com o reino das trevas. E Pilatos colocou sobre a cruz, no cimo da cruz, uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado era exatamente o lugar onde cruzavam, ali as vias ou as ruas, que traziam pessoas de vários lugares, de maneira que pessoas de vários lugares, de várias regiões, passavam e viam ali o Cristo humilhado, o Cristo escarnecido, o Cristo zombado, o Cristo crucificado. E muitos ali, se não a maioria, não podiam jamais entender que propósito era esse de Deus de enviar o Messias para ser crucificado. E por esta razão, os discípulos, pelo menos até antes da ressurreição, sofreram um forte impacto e uma forte decepção, a ponto de muitos deles voltarem e buscarem a sua vida pregressa, a sua vida passada, decepcionados, como se porventura eles tivessem perdido todo o seu tempo em seguir a Jesus Cristo ao longo do seu ministério. Quando eu digo que tem algo de semelhante nos dias de hoje, aos dias do Cristo crucificado, quando ele foi crucificado lá no Calvário, é que os cristãos de hoje, eles, ao olharem para Cristo, eles também se recusam a olhar para o Cristo crucificado e se recusam a seguir o Cristo crucificado. Irmãos, entendam esta mensagem em o nome de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 16, no versículo 21, é dito que Jesus Cristo falou para os seus discípulos que era necessário que o Filho de Deus fosse para Jerusalém, era necessário que o Filho de Deus fosse crucificado, fosse cuspido, fosse insultado, fosse humilhado e fosse morto. E neste momento, Pedro se levanta e diz: Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Ou seja, Pedro, no seu pensamento vão, destituído da revelação de Deus, achava que não, olha, eu vou usar toda a minha força, se depender de mim, eu vou impedir que Jesus seja crucificado. Mas Jesus havia dito: é necessário que o Filho de Deus sofra a morte na cruz do Calvário. E assim, semelhantemente a Pedro, quantos hoje em dia também se recusam a olhar e a servir ao Cristo crucificado?
e, sobretudo, a seguir o Cristo crucificado, como Jesus Cristo em seguida, em Mateus 16, faz o apelo e o convite dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus, ele vai ao Calvário para sofrer a morte substitutiva no lugar do homem. E então Jesus convida aqueles que querem segui-lo